Fala galera, bem-vindo ao primeiro podcast de combate, o primeiro podcast do canal Samurai Usha. Tava com saudades de ver a gente aqui, né, CC? E aí, CC, tudo bem? Tudo certo, vambora, vamos botar pra quebrar aqui hoje. Galera, a gente resolveu fazer esse primeiro episódio do nosso podcast, que é um resumo do Samurai Responde, é um resumo de várias outras coisas que a gente vai bater um papo aqui. É o primeiro de muitos, provavelmente, né, não, Sensei? É isso aí. E por que a gente resolveu fazer isso? Entrou muita gente nova no canal. A gente teve vários inscritos novos, desde que a gente fez o primeiro vídeo, que seria tudo sobre o Karatê de combate. Esse primeiro vídeo eu nem apareci, era só minha voz, né, não, Sensei? Exatamente. Já tem tempo. A gente começou o canal, né? Esse ano de batalha. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou o Ricardo Torido, sou praticante do Karatê de combate, sou filmmaker e agora estou como apresentador do podcast de combate. Nós estamos aqui para poder falar um pouquinho. E na minha frente está nada mais, nada menos que o Sensei Eduardo Samurai. É isso aí. Isso aí, 2026 aí vindo muitas novidades, né, Cadinho? É então, isso só aí. Pra gente começar aí, o podcast já é uma delas. Esse podcast veio por isso, né? A gente teve várias pessoas novas que entraram dentro do canal. Estamos aqui para poder trazer essas informações. E vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Então, para começar do começo, recapitulando tudo. Esse ano a gente começou o canal Samurai Usha. E um dos primeiros vídeos do Samurai Usha, quando a gente começou mais postando técnica, não foi, Sensei? Foi. A gente postou várias técnicas. Depois a gente sentiu falta do pessoal tava perguntando: quem são vocês? De onde vieram? De onde surgiram? Onde foram criados? E com isso a gente fez um vídeo chamado Tudo sobre Karatê de Combate. E nele o Sensei conta um pouco da sua experiência. Então vamos começar do começo com o Sensei contando sua experiência. Sensei Eduardo, conte pra nós onde você veio, de onde você é, o que você come, quais são os hábitos de um Sensei Samurai. Então vamos lá, galera. Porque tem muita gente também que tá entrando agora, né, Cadinho? A gente tem Sim. crescido bastante, a gente tá muito satisfeito com isso. A gente já passou aqui, nesse dia que a gente tá gravando aqui, a gente passou de 5.300 mil inscritos, então muita gente nova aqui também, então é interessante a gente estar sempre, né, nos apresentando novamente para quem ainda não assistiu outros vídeos, quem ainda não conhece a gente. Bom, então vamos lá, vou começar com a minha trajetória marcial aqui para o pessoal conseguir acompanhar, né? Às vezes a pessoa que não me conhece ainda e entender um pouquinho sobre minha trajetória e o karatê de combate. Então vamos lá. Bom, eu comecei minha trajetória marcial, Cadinho, aos 10 anos de idade, em 1991. Tem tempo isso. Tem uns aninhos aí, né? 35 anos, né? Atrás. Então, comecei no Karatê Goju-Ryu. Pra galera aí do Karatê, sabe que Goju-Ryu é um dos estilos mais conhecidos no mundo, né? Um dos grandes estilos de Karatê. Então, comecei no Goju-Ryu. Fiz alguns anos de Karatê Goju-Ryu, né? Uns 4, 5 anos, mais ou menos. Acho que uns 4 anos. Depois eu tive que migrar para outro estilo de Karatê, porque eu tive que mudar de academia. Eu fui treinar no Minas Tênis Clube, que lá era o Karatê Kenryu. Então eu treinei Karatê Kenryu até a faixa preta, né? Então assim, eu tive já dos 10 aos 20 anos aí uma trajetória praticamente pura de Karatê, né? Então treinei praticamente só Karatê. E, eu treinei, antes de testar meu Karatê, eu treinei Aikido também. Né? Então, em paralelo ao Karatê, né, esses 10 primeiros anos os 10 primeiros anos de treinamento, eu treinei o Aikido também, tá? Em paralelo, fui conhecer, treinei Aikido com Ishitami Shikanai. Hoje ele deve ser o quê? Sei lá, o 8º Dan de Aikido. Né? Ele foi o introdutor do Aikido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, tive a oportunidade de treinar com ele. Então, treinei uns 2 anos de Aikido. Sensei, então você me permite fazer uma pausa claro. aqui? Então vamos começar desse primeiro capítulo da história do Eduardo Samurai. Esse primeiro capítulo, Eduardo Samurai começou com Karatê Goju-Ryu e foi pro Karatê Kenryu. Como é que foi essa migração? Para você foi difícil, foi fácil? Você ainda era criança. O que você sentiu quando você mudou desses estilos? Cara, eu vou te ser sincero. Os estilos dentro do Karatê tradicional, né? Vamos tirar o Kyokushin de lado, eles se parecem bastante. Porque depois da esportização do Karatê, os estilos passaram a seguir o que valia na competição, as regras da competição, a dinâmica de combate da competição. Então todos os estilos acabaram ficando parecidos.
E a linhagem do Goju Ryu e do Kenyo Ryu se parecem. Então tinha muitos katas parecidos, né? Nem era tipo assim, porque Shotokan já é bem diferente de Goju Ryu, os katas, né? Até onde eu sei. Nunca treinei Shotokan. Mas eu não tive tanta dificuldade, né? Lógico, eu voltei atrás, tive que fazer de novo. Mas eu senti bem similar. Então não foi um desafio muito grande, sabe? O desafio foi, eu já estava na faixa roxa, tive que começar novamente a jornada, né? Mas tirando isso, eu não tive muita dificuldade, não. Eu achei mais assim, quando eu fui treinar o Aikido, que eu achei uma arte marcial bem diferente. Você treinou Aikido, você já era faixa preta no Karatê? Não, eu devia... Na época, eu era marrom, ou roxa, marrom, alguma coisa assim. Você fez quanto tempo de Aikido? Uns 2 anos. 2 anos? Cara, essa época, que a galera que tem mais de 30 anos aí, quem tem menos também pode saber, mas nessa época tinha o Steven Seagal, os vídeos do Steven Seagal, os filmes do Steven Seagal. Cara, era sensacional. O cara chegou fazendo golpes que ninguém nunca tinha visto, ele terminava o filme sem tomar nenhum soco. Eu falei, pô, quero treinar isso aí, né? É isso que eu quero, né? A gente achava que era aquela mágica toda, né? Claro que o Aikido é muito bom, mas também não é aquela mágica dos filmes do Steven Seagal, né? Mas foi muito bom. Eu treinei um tempo para conhecer, para entender como é que funciona, mas não foi a arte que me fez continuar, não me puxou, não me atraiu tanto assim. Depois, não teve aquela paixão, não trouxe pro coração. Não trouxe. Aí depois disso você teve uma outra caminhada, correto? Aí, então, muito bom, Cadinho, porque então, fechando esses primeiros 10 anos aí, eu falei, já completou 10 anos. Já tinha completado 10 anos de karatê, de estrada de karatê puro e esses 2 anos de Aikido, né? Então, o que aconteceu? Eu queria saber se meu karatê funcionava. Eu tinha esse negócio, falei, pô, aqui dentro tá tudo ok, karatê contra karatê eu vou muito bem. Ganhava várias competições, tem várias medalhas em casa e me dava super bem no karatê. Mas a gente via os filmes na época e tava começando aqueles filmes de Muay Thai, né? Van Damme, ele enfrentando a galera do Muay Thai, e você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Você fala assim, pô, mas tem tanto estilo. Será que meu karatê ele funcionaria contra esses outros estilos? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assistindo os filmes lá e olhando. Falei, pô, esses golpes são diferentes, essa maneira de mexer, movimentar, é tudo muito diferente. Nós estamos falando da década final de 90, né? Final de 90, mais ou menos, quando você pensou muito igual o criador do Tekken, né? Exatamente. O Tekken era várias artes. Várias artes. Então, assim, nessa época eu já estava lá, sei lá, 19 anos mais ou menos. Então, assim, eu já estava pensando, pô, será que aqui é tudo, né? Dentro da bolha do karatê, né? Aquela bolha que eu vivi tanto tempo. Então, resolvi me testar, Cadinho. Aí, fui procurar, pensei o seguinte, ou eu vou entrar no Krav Maga ou eu vou entrar no Muay Thai. Aí, fui na academia de Krav Maga, cheguei lá, fiquei sabendo que não tinha sparring. Eu falei, não, então não. Só tinha sparring depois de tal faixa. Só depois de tal faixa que você tem sparring. Falei, pô, mas eu não quero. Aí fui buscar a escola de Muay Thai. No caso, a Olympius Gym, que era assim, a escola de Muay Thai mais casca grossa, que já teve na cidade de Belo Horizonte, que era capitaneada pelo mestre Olímpio Cunha, grão-mestre Olímpio Cunha. Entrei lá, falei, vamos lá, vamos ver se meu karatê funciona. Bom, cara, eu tomei um esculacho no primeiro dia, quase quebrei meu braço, eu fui defender canelada com defesa, né, de chute, que a galera achava que isso era uma defesa de chute, né? Tem gente que acha até hoje, mas eu fui de encontro, né, com a canelada e quase quebrei meu braço e tomei um esculacho, porque eu fui para uma outra regra, uma outra dinâmica, né, luva de boxe. Então, assim, eu falei, putz, como assim? Eu achava que estava tudo bem até aqui, porque eu tinha feito, né, uma década de karatê, era dentro da minha bolha eu era muito bom, né? Ganhava da maioria das pessoas ali, então eu falei, então tá tudo dominado. Quando eu fui para lá, eu vi que não era nada disso. O que eu fiz nesse dia, Cadinho? Eu tranquei a minha matrícula no karatê e matriculei no Muay Thai. Eu pensei assim, falei, eu só vou sair daqui quando eu estiver lutando de igual para igual com esses caras, ou pelo menos entender, conseguir lutar com esses caras. E então, aí foi minha jornada no Muay Thai. Aí você saiu do karatê, ficou aí só... eu saí do karatê, fiquei só no Muay Thai. Só no Muay Thai. Assim, piolho no Muay Thai. Eu ia de segunda a sexta, né? Ia ou de manhã ou de noite, eu ia 5 vezes na semana. Chegava mais cedo, saía mais tarde, ficava só treinando. Enquanto eu não pegasse, enquanto eu não parasse de apanhar daqueles caras, eu não ia sossegar. Então eu tive mais ou menos 2 anos de Muay Thai com o Olímpio, que foi assim, sensacional. Peguei até uma hérnia de disco, né? De tanto que eu treinava
canelada, no saco de pancada, no bob. Então, assim, mas foi sensacional porque eu comecei a entender ali qual que era do full contact, né? Do impacto total. E lá, cara, saíram vários campeões mundiais na Tailândia, né? Então o pessoal lá realmente era muito sinistro e fez toda a diferença para mim. Não, legal. A graduação no Muay Thai, como é que funciona, mais ou menos? A graduação do Muay Thai é parecida com um dos outros estilos, né? Pelo menos lá no Olímpia. Lá, se eu não me engano, tem muito tempo, mas se eu não me engano, ainda tinha uma provinha também para responder algumas coisas sobre Muay Thai, né? Mas aí depois você tinha que demonstrar as técnicas, demonstrar no 2x2, ia pedindo os nomes das técnicas em tailandês, né? Que o Olímpio pedia em tailandês, então era assim, bem... Tinha que dar uma história, tinha que estar sabendo. E quando bem bacana. Aí qual a conclusão que você chegou quando você fez? A conclusão que eu cheguei é que eu não podia ficar naquela bolha do karatê, entendeu? Porque o karatê, querendo ou não, era semi-contato. Só que, tipo assim, naquela época a gente não tinha tanto acesso à informação igual a gente tem hoje, Cadinho. Então, pra mim era aquilo, e o que meu professor falava era aquilo. Então tá, ó, karatê é isso, karatê é melhor que as outras, é pior. Cada um falava que a sua arte era melhor. E eu falei, não, eu aqui no karatê eu dou conta de outras modalidades. Mas a gente tem que entender que o karatê foi reformulado, se tornando um esporte de semi-contato, né? Então, por mais que tivesse lutas, antigamente, lutas que a gente batia de contato mais forte, sempre foi aquele negócio, bateu, parou, né? Um golpe. Então, assim, a gente fica acostumado com isso. Aí, quando você vai para outra modalidade, que os caras são bons, não adianta você ir para lugar que os caras são meia boca, não. Você vai para onde os caras lutam bem, que era o caso da do Olímpio. Então, assim, cheguei lá, a galera, pô, era outro ambiente, era outra vibe. Você entrava no lugar assim, você via aqueles caras... Foi legal? Não, eles são super gente boas, mas na hora de lutar, eles vão dar uma canelada na sua cara, de qualquer jeito. Gente boa ou não, eles vão te bater, entendeu? Entendi. E depois do Muay Thai, qual foi a próxima aventura? Aí, o que aconteceu, cara? Aconteceu foi o seguinte, eu adquiri uma hérnia de disco, que eu te falei, no Muay Thai, de tanto treinar, rotação de quadril, chutava. Teve um dia que deu uma hérnia de disco, eu tive que parar. Eu fiquei 1 ano sem treinar nada, né? Naquela época ainda também não era tão avançado assim os estudos, né, de hernia de disco. Então eu lembro que eu fiquei 1 ano sem poder treinar nada. E aí eu fui no médico e ele falou comigo o seguinte, ele falou assim, ó, você nunca mais vai poder chutar na vida. Um karateca que assim, tá no Muay Thai, fominha no Muay Thai, não poder chutar. Falou assim, nunca mais vai poder chutar na vida. E, pô, a gente, imagina, isso 2000, né, 2000 e pouco, 2001, 2002... Eu acreditei e falei, tá bom. Aí, qual que foi a minha saída, cara? Minha saída foi o seguinte, eu olhei pra ele e falei assim, eu posso treinar boxe? Aí ele falou, como é que é o boxe? Aí eu levantei, mostrei pra ele, é mais ou menos isso. Ele falou assim, você pode tentar. Garanto, não, você pode tentar. Aí pesquisei, entrei pro boxe, apaixonei com boxe, até mais que o Muay Thai. Gostei mais de boxe que o Muay Thai. E o boxe eu levei durante muitos anos. Boxe eu treinei uns 5 anos de boxe, né, com alguns professores aqui de Belo Horizonte, né, campeões profissionais. Então você tá preparado pro Fight Music Show? Enfrentar o Popó. Se eu tivesse uns 10 anos a menos e pagasse um cachê interessante, né? Mas depois, agora com 45 anos, eu não mexia com isso mais, não. Aí você ficou 5 anos no boxe? Fiquei 5 anos no boxe, treinei boxe aqui, em Belo Horizonte, né? Com alguns campeões brasileiros, né? Até o campeão sul-americano também. Depois, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei em São Francisco durante 1 ano. Eu treinei boxe na academia de Golden Gloves lá. Para quem não sabe o que é Golden Gloves, são os campeões estaduais, né? Então, você é campeão estadual de boxe amador, você é um Golden Glove. E os caras são sinistros. Os caras lutavam no ESPN Friday Nights. Então, assim, foi uma experiência sensacional. Você chegou a competir lá, alguma coisa? Não. Um dos professores lá já tinha até lutado pelo cinturão com o Oscar De La Hoya. Um dos professores mais antigos lá. Então, assim, não, lá é o seguinte, Cadinho, na Califórnia, pra você fazer sparring, você tem que fazer um monte de exame. Você tem que entrar pra associação, pra USA Boxing. Então, assim, foi um custo pra eu fazer sparring lá. Eu tive que fazer vários exames, tive que correr atrás de muita coisa. Mas eu consegui, pouco antes de eu voltar pro Brasil, eu consegui fazer uns 2 meses treinando com os caras lá, porque eu fazia, assim, a aula e os caras não deixavam lutar. Aí, a hora que eu consegui a carteirinha do USA Boxing, eu comecei a treinar com os caras da equipe lá. Se foi bom porque eu aprendi mais ruim porque eu apanhei muito. Porque os caras são assim.
Sinistro, é outro né? nível. É outro nível. Os caras que lutam na ESPN, se você assiste em casa, os caras lutam. É outro nível de boxe, entendeu? Mas foi muito importante também para eu poder aprender essa parte da nobre arte, que eu fiquei apaixonado com boxe, até mais que Muay Thai. Mas aí lá nos Estados Unidos você teve contato só com boxe. Cara, é engraçado, porque eu tinha um cara lá na academia, Cadinho, que ele dava. O professor de jiu-jitsu da academia, ele chamava Josh Rosenthal. Ele era um árbitro do UFC na época. Super famoso, com os braços todo tatuado, com careca. Ele não tá lá mais hoje, não. E ele ficava olhando pra mim assim, ele via que eu era brasileiro, ele falava, pô, você é brasileiro e não sabe lutar jiu-jitsu? Eu falava, pô, não sei não. E tal. Ele falou assim, pô, vem treinar aqui com a gente. Eu falei, pô, já tô treinando boxe aqui, tá caro. Não tem condição de eu pagar o jiu-jitsu. Ele falou, você tem kimono? Eu falei, nem tinha. Eu falei, tenho. Ele falou assim, então amanhã vem treinar aqui. Pode vir treinar. Aí arrumei um kimono lá, correndo com os caras. Foi o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu, pra te falar a verdade. Primeiro contato, sim. De fazer, acho que eu fiz 1 mês ou 2 com esse cara lá nos Estados Unidos. Então sua história com jiu-jitsu começou aí. Mais ou menos, né? Na verdade, com 15 anos de idade, voltando um pouquinho, em 1995, acho que era Carson Grace que chegou em Belo Horizonte. E aí eu falei, Royce Grace, né? Aquela galera toda, que o primeiro UFC foi em 93. Aí em 95, os caras chegaram o Grace Jiu-Jitsu aqui em BH, acho que foi 95, 94, sei lá. Chegou o Grace Jiu-Jitsu aqui e eu falei, vou lá treinar, né? Só que eu cheguei lá pra fazer uma aula experimental, eu fui finalizado 450 vezes. Os caras não me deram aula direito, não fizeram nada, eles só me pegaram armlock pra lá, estrangulamento. Eu falei, tá doido, ó. Saí fora e não voltei mais. Isso eu tinha 14, 15 anos, entendeu? Mas como eu cheguei lá, os caras só me bateram, ninguém me ensinou nada, eu fui embora, entendeu? Entendi. Aí depois, quando eu estava nos Estados Unidos, aos 28 anos, eu comecei a fazer o jiu-jitsu com o Josh Rosenthal, que era o cara que era árbitro do UFC. Mas essa foi a vivência lá. Não, é legal. Aí você voltou pro Brasil, aí você continuou no aí boxe? Eu voltei pro Brasil. Só que aí eu já sabia que eu queria viver de arte marcial. Né? Eu tomei essa decisão lá nos Estados Unidos. E você tava com quantos anos? 28. 28. Então, assim, eu trabalhava com outra coisa, formado em administração, né? Então eu trabalhava com outras coisas. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei um tempo lá, eu decidi que eu queria viver de luta e trabalhar com artes marciais. Não sabia como. Né? Tanto que hoje nós estamos aqui fazendo isso, né? Empreendendo em cima da arte marcial. Mas aí eu tive esse pensamento. Aí eu falei, pô, vou voltar pro Brasil e vou tocar esse projeto de querer viver de arte marcial. Aí o que eu fiz? Eu já comecei a procurar sobre qual academia que eu ia treinar. Então lá eu já comecei a pesquisar a respeito disso. E aí eu encontrei o Draculino, pesquisando lá a academia do Draculino, Gracie Barra, Belo Horizonte, papapá. E aí fui olhando qual que é a melhor academia de Belo Horizonte. Lógico que é na minha concepção, né? Na época, eu falei, a melhor academia de Belo Horizonte era Gracie Barra, Belo Horizonte, que era capitaneado pelo Vinícius Draculino, né? Então, já me matriculei lá dos Estados Unidos. Antes de chegar aqui, Antes de chegar aqui. A mulher falou assim, não precisa não, acho que você chegar aqui, você matricula. Eu falei, não, bota meu nome aí. Aí, quando eu cheguei aqui, cheguei dia 2 de janeiro de 2010, matriculei no jiu-jitsu. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, se eu quero viver de luta, eu tenho que saber todos os âmbitos da luta. Aí você já tava com o quê? O karatê, você já tava com o jogo em pé. O jogo em pé tava ok. Muay Thai estava com chute soco karatê, também, boxe, Muay Thai. Tava Mas ok. aí se caísse no chão, se o cara me agarrasse, já era. Então eu falei, não, eu preciso treinar a luta agarrada. Então, cheguei aqui no dia 2 de janeiro de 2010, matriculei no jiu-jitsu na Gracie Barra e tô lá até hoje. Já tem 15 anos. Hoje sou faixa preta 2º grau da Gracie Barra. Top demais. Galera, eu tô rindo aqui, porque eu tava lendo os comentários. Temos vários comentários, Cadinho. Tem vários comentários. A gente tá aqui com o nosso diretor de marketing. Olá, senhores. Gerente. Minha voz só conseguem ver. O que tá acontecendo aí, diretor? Temos várias pessoas interagindo aqui no nosso chat. Só que a gente tem um muito especial pra nós, que chama Dalton. Nossa, já imaginava. Eu não consegui parar de ir, não. O Dalton mandou assim, como eu faço pra ficar forte e galã que nem o apresentador? Eu tinha certeza que ele aqui, sabe o que acontece? Era pra ele estar treinando hoje. Ele tá no horário de treino. Ele tá matando o treino pra
Ó, o professor chamando atenção ao vivo. Tá sabendo, hein, Daltão? Não. Faltando na aula. Eu vi aqui, eu falei, não tem como não. Tô Dalton vendo que o matando Cadinho o treino. tá querendo rir aqui, não tô entendendo. Cadinho, vamos aproveitar para ler uma pergunta? Vamos sim. O pessoal já mandou algumas perguntas aqui e a primeira pergunta vai ser do Plank6292, que ele perguntou o seguinte pro Sensei. Sensei, o karatê de combate é parecido com o Kudo? Quais as semelhanças e diferenças? Bom, Então, para responder essa pergunta, eu vou deixar um pouquinho mais, Igor, porque o Kudo tem a ver com a trajetória do Sensei, senão ele vai pular etapas. pode ser. Então vamos fazer Já o seguinte. estamos chegando lá. Já estamos chegando lá. Podemos responder outra, então, antes disso. Então vamos lá. Tem pergunta aqui. O Lorenzo mandou um salve. Lorenzo Guerra tá assistindo aí com a gente também. Treinou com a gente lá durante muitos O anos. CLG mandou os. E o CLG perguntou: no karatê de combate tem estudo de kata? Às vezes me irrita um pouco certas correções e pequenas mudanças que fazem nos katas. Bom, então, para quem acompanha a gente há mais tempo, já viu alguns vídeos nossos sobre kata. O karatê de combate é o seguinte: a gente não faz o treinamento padrão de kata. O treinamento tradicional de coreografia, de ficar fazendo kata, ter que fazer o kata no exame, todo mundo tem que decorar todos os katas. A gente não faz isso. Então, como é que a gente treina o kata? O kata é objeto de estudo, tá? Então, assim, a gente pega, estuda o que tem no kata, vê os golpes que tem no kata, vê os movimentos que tem no kata e treina da forma que tem que ser treinado. E qual que é a forma que tem que ser treinado? 2-2, sem o parceiro permissivo, e aí você vai fazer os golpes. A gente não treina kata da forma tradicional, fazendo coreografia, e também não cobra kata no exame de faixa. O kata é objeto de estudo pra gente, né? E foi uma decisão que eu tomei pro karatê de combate, porque todo estilo tem kata. Sim. Todo estilo tem kata, né? De tradicional, né? Então, assim, se você quer fazer uma arte que é um karatê de combate voltado pro combate, pra que ele vai ter kata? Se todos os outros já tem. Então, a pessoa que gosta de karatê, mas não quer fazer o kata da forma padrão, ela tem uma opção aqui, vem treinar o karatê de combate. E outra coisa, kata, pra quem sabe, para quem treina karatê, toma muito tempo pra você fazer. Então, toda aula tem que treinar um pouquinho, toda aula tem que fazer kata. Enquanto isso, a gente está treinando defesa de queda, a gente está treinando solo, a gente está treinando defesa anti-grappling, a gente está treinando queda. Não dá para treinar uma arte híbrida e ainda fazer kata. É muito tempo. Olha que a gente faz uma aula de 1h30, do início ao fim, sem parar. A aula de karatê de combate, para quem treina, quem sabe, é uma aula pauleira, que ela começa às 19h30 e vai até 21h sem dar intervalo. Então, não tem espaço para treinar kata. Tem uns caras que mossega, tipo eu, assim, sabe? Mas agora, falou de kata, você falou uma coisa durante esse ensinamento que foi híbrido, luta híbrida. Então, vamos lá. Você começou karatê, Muay Thai, boxe, jiu-jitsu. Teve o Aikido aqui no meio, mas eu pulei. Tá. Jiu-jitsu. Então, você fez luta em pé e luta no chão. Agora, faltava alguma coisa que complementasse as duas. Foi aí que entrou o Kudo? Então, o Kudo foi o seguinte, na época eu tava competindo no jiu-jitsu, ó, já devia ser faixa azul ou roxa, e aí pintou a oportunidade de trabalhar com o Kudo, né? E eu tava formando em educação física na época, queria viver de luta e era um lutador híbrido. Então, para quem não conhece o Kudo é uma mistura do Kyokushin com o judô, né? Criada por Azuma Takahashi. E que hoje já foi tomando seus próprios caminhos. Mas foi uma fusão do judô com o Kyokushin. E apareceu a oportunidade de eu treinar essa arte e poder, né, logo ali no futuro próximo, começar a trabalhar com ela. Então eu pensei, eu faço educação física, quero viver de luta. Sou um lutador híbrido, né? Já tinha treinado todas essas modalidades. O Kudo era uma arte híbrida. E era diferente. Então, eu comecei a treinar Kudo. Eu treinei mais de 7 anos de Kudo, dei aula durante uns 6 anos também. Eu posso estar errando aqui, mas é coisa próxima. Dei aula de Kudo durante muito tempo, treinei Kudo durante muito tempo e tive o privilégio de ser avaliado e graduado pelo próprio Azuma Takahashi, que é o grão-mestre fundador da arte, que era aluno do Mazoyama, criador do Kyokushin. Então, eu tive essa sorte dele me avaliar frente a frente,
né? Então ele me avaliou, ele me graduou faixa preta e hoje ele já não está entre nós mais, saudoso Azuma, né? Um grande guerreiro aí, famosíssimo no Japão. Então eu tive essa vivência no Kudo também, que foi sensacional. Sua mão depois do exame ficou como? Eu quebrei os 2 metacarpos, minha mandíbula saiu do lugar, dor de cabeça durante uma semana, o negócio foi feio. Foi feio, né? O exame Então, aí agora, diretor, entra a nossa pergunta do Kudo. Pra gente poder responder ela, agora que o pessoal já sabe o que é Kudo, que o Sensei treinou Isso, Kudo, qual que é a exatamente. graduação do Kudo do Sensei. Então, o Planck perguntou pra gente, né, que se o karatê de combate é parecido com o Kudo, quais as semelhanças e quais as diferenças? Então, eu vou ser mais sucinto aqui, mas vai dar para entender. Conforme eu falei, o Kudo ele é a junção do Judô com o Kyokushin. Já o Karatê de combate, ele parte mais do Karatê tradicional. É claro que tem coisas do Kyokushin também no Karatê de combate, porque eu treinei durante 7 anos uma arte com o cara que era o aluno do fundador do Kyokushin. Então, tem muita coisa que eu trouxe do Kyokushin, né, para o Karatê de combate. Mas ele é muito mais voltado pelo Karatê tradicional. Então, ele não é uma fusão de artes. O Kudo é uma fusão de artes. O Karatê de combate é o Karatê tradicional moldado e adaptado para enfrentar outras modalidades. Então, você pega o Karatê da forma como ele é, da forma como a gente conhece, e molda ele todo. Vai mudar bloqueio, vai mudar isso. Mas o chassi é de karatê, a movimentação é de karatê. O pensamento de não sair todo arrebentado é do karatê. O pensamento de tocar e não ser tocado, de controle de distância. Então, assim, é um karatê ajustado. Desse lado aqui é um Kyokushin com judô. Então, é bem diferente. O que tem de semelhante aqui? São artes híbridas. Né? São artes híbridas e se você for olhar quando eu fazia vídeo de Kudo e agora você vai ver semelhança, porque sou a mesma pessoa, né? Com a vivência que eu tive de luta. Então, assim, elas se diferem nesses aspectos, se diferem também num outro aspecto. O Kudo ele foi criado para ser esporte. O objetivo do Azuma era esporte olímpico, entrar para as Olimpíadas. Então, tem regras, é todo pautado em regras. O Karatê de combate, não. A gente não tem pauta competitiva, não tem regra. Então, o que a gente faz? No sparring, é sempre, a não ser que a gente faça um sparring específico, é um treino sempre livre. Por exemplo, caiu no chão, você vai ter que se virar para levantar. Vai ficar lá 3 minutos, se for o tempo do round. No Kudo, não. Deu 30 segundos, você tem que ficar de pé. Deu 30 segundos de novo, você tem que ficar de pé. Depois de 2 quedas, já não pode ficar no chão mais. Então, assim, tem muito pouco essa parte, né? Então, assim, um é esportivo, o outro não. Então, assim, tem várias diferenças. Um usa capacete, o outro não. A gente não usa capacete porque se a gente tem a pauta de não ser defesa pessoal, a gente vai meter um capacete com um visor à prova de bala? Não vou, entendeu? Fica totalmente diferente. Então, a distância fica diferente. A dinâmica fica diferente. Só para você entender, Cardinho, você tá de capacete. Se eu for te dar um golpe, um kizami, um jab, eu te manteria distante se você não tivesse um capacete. Com um capacete você não sente. Então a gente acaba colando a distância e trocando porrada. Então fica aquela troca de cruzado, aquela coisa louca. Por quê? Porque o golpe de manter distância, você não consegue fazer isso. Então a galera tem que se juntar ali e bater. Então a dinâmica fica totalmente diferente. Então, para quem vê os vídeos aí, vê os vídeos dos meninos treinando, vai ver que tem muita diferença para um olhar mais clínico. Tem bastante diferença entre o Karatê de combate e o Kudo, mas elas se conversam no espírito de ser híbrido. No espírito marcial da luta. Né? Que isso eu aprendi com o Kudo, que veio do Kyokushin, esse espírito do Kyokushin de ir pra cima mesmo, de lutar, né? De não desistir, de ver que depois que seu corpo cansa, que sua mente cansa, você tem que ir no espírito mesmo. Então, assim, essas são semelhanças e são artes híbridas. Mas ao olho clínico ali, a galera vai perceber que tem muita diferença. Então a gente chegou aí num ponto. A gente já passou por toda a sua trajetória. Uma trajetória grande, né? Pra quem tá vendo aí. Né? Realmente é uma trajetória grande. É uma trajetória de conhecimento. São vários estilos, vários ensinamentos, vários professores diferentes. Então cada professor te ensina alguma coisa. Só aí a gente teve 2 professores de Karatê, um professor de Aikido, um professor de Muay Thai, 2 professores de Jiu-Jitsu, se a gente pode dizer assim, porque por mais que foi só 2 meses lá nos Estados Unidos, passa o ensinamento também. Sim. 2 professores de boxe aqui em BH e lá nos Estados Unidos,
mais o de Kudo. Só aí já foram 9 professores onde se passa e querendo ou não, cada um você pega um ensinamento. Sim. Então você traz muita bagagem, muitas pessoas atrás de você que te colocaram, te mostraram o caminho, né? Fora toda outra bagagem que você tem. Você chegou até o Kudo. Você já explicou. Kudo é uma junção de 2 artes. O karatê de combate é uma modalidade com chassi, você até gostei como você explicou, do karatê. Agora, você já explicou um pouco sobre karatê de combate. Agora eu queria que você explicasse um pouco da criação. Você estava no Kudo e no Jiu-Jitsu, né? Nas 2 artes. Uhum. Já tinha... não é largado, né? Mas estava uma pausada das outras artes que você fez para trás. Sim. E você criou o karatê de combate. Me conta como é que foi essa história da criação. Bom, o que eu entendi num certo momento foi o seguinte. Eu parei de trabalhar com Kudo, né? Porque eu tava tendo divergências de ideias, de pensamentos com a liderança do Kudo no Brasil. Cada um pensa de um jeito. Eu tava pensando que, não, isso aqui, do jeito que eu quero trabalhar, do jeito que eu quero fazer as coisas, não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer a arte expandir e tudo mais. Então eu achei que era tempo de eu sair. Falei assim, não, se eu não tô concordando com a linha de raciocínio dos caras, eu saí. Peguei e falei assim, não quero trabalhar mais com Kudo. E nesse momento eu falei, eu acho que chegou o momento de eu montar minha própria escola. Eu sempre, antes de treinar Kudo, né, eu sempre tive, quando eu ainda dava aula de Karatê Kenen Ryu, tá, antes do Kudo, eu já queria ajustar o Karatê. Porque quando eu voltei para treinar Kenen Ryu, inclusive nessa academia que eu treinava, que é a academia do Dalton, do Vitor, da galera, eu já tinha dado essa volta toda, né? Já tinha treinado boxe, Muay Thai, já era competidor de jiu-jitsu na época. E aí eu voltei para o karatê e comecei a dar aula de karatê nessa academia. Isso antes do Kudo. E eu falei, gente, eu preciso ajustar o karatê. Eu gostaria muito de... Tanto que a minha aula já era um pouco diferente. Eu dava uma aula um pouco mais diferente. Só que eu não podia mexer no karatê, porque o karatê é que nem o Ryu, associação tal, você não pode mexer. O negócio tá lá, você quer fazer parte da associação? Então você faz do jeito que é. Do jeito que é. Então eu falei, putz, eu não consigo fazer o que eu quero aqui no Karate Kenen Ryu, não dá. E aí pintou a oportunidade do Kudo. Aí eu falei, pô, vou tentar então essa arte. Mas depois de 7 anos eu vi que não ia dar pra crescer mais ali. Né? Infelizmente eu acho que o Kudo não cresce, não vai crescer mais no Brasil. Né? Vai ficar estagnado. Mas aí, infelizmente, né? Isso é uma pena. Mas aí eu pensei o seguinte, então tá na hora de eu montar minha própria escola, porque eu já queria fazer isso antes. Agora que eu não tô trabalhando com Kudo mais, eu falei, agora é o momento. E aí eu vi a lacuna que eu já tinha visto antes. O Karatê, a arte marcial mais famosa do mundo, ou entre 2 ou 3 mais famosas, mas já foi durante muitos anos a arte marcial mais famosa do mundo, as academias vazias. Pelo menos assim, você vê algumas academias de criança mais cheias, mas 99% das academias estão vazias. Eu pensei, o que está errado nisso aí? Tem uma brecha aqui que a gente tem que preencher. E aí a ideia foi, cara, por que não ajustar o karatê para combate? Pegar o karatê do jeito que ele é, que é a minha arte mãe, né, a arte que eu comecei lá atrás, a arte que eu tenho mais carinho, né, pelo fato, não só pelo fato de eu ter começado nela, mas pelo fato dela carregar preceitos marciais, hierarquia, respeito, cortesia e tudo mais. Então, assim, eu acho sensacional, porque eu acho que a arte marcial, sem isso, hoje em dia, é só se ensinar violência para os outros. Então tem que ter, lapidar caráter, tem que ter cortesia, respeito, tudo. E o karatê carrega isso. Eu falei, cara, olha só, o karatê tem a minha raiz, é de onde eu vim, é o meu chassi de luta. E tem os preceitos que eu queria passar pra frente. Eu não quero ensinar arte marcial, não gostaria de ensinar boxe, as lutas que são só esportes de combate. Claro que tem várias coisas boas, óbvio. Mas tô falando assim de preceito marcial mesmo, de filosofia por trás. Falei, cara, se eu ajustar o karatê, pegar ele e ajustar ele todo, pegar toda a vivência que eu tive ao longo de mais de 30 anos e falar, vou ajustar o karatê, para que ele continue sendo karatê, é lógico, não fique igual, porque na hora da porrada, meu amigo, se você lutar igual, se você luta Shiai e comitê, você vai apanhar. Então fica um pouco diferente, não tem jeito, com luva de boxe fica um pouco diferente. Então como é que eu vou ajustar o karatê para continuar sendo karatê e dar uma opção a mais para a comunidade do karatê? Então a ideia foi, como é que eu posso contribuir? Pô, karatê é a arte marcial mais famosa do mundo, academias vazias, eu amo karatê,
e treinei tudo quanto é tipo de arte marcial durante 30 anos. O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Eu quero mexer com karatê, mas eu não quero dar aula de karatê aqui no Rio, porque minha cabeça já abriu. Eu já vi boxe, já vi muay thai, já era competidor de jiu-jitsu, então não dava mais para eu fazer aqueles movimentos daquele jeito que era, porque minha cabeça já tinha aberto. Então eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o karatê e vou modificar ele. Modificar não, eu vou lapidar, eu vou moldar, eu vou adaptar. Da melhor forma que eu consigo com tudo que eu já vivi. Então eu falei, pronto, tá aqui, ó. Esse karatê é um karatê de combate para quem gosta de karatê. Por exemplo, o cara faz karatê, que é no Rio, karatê tradicional, mas ele quer treinar o karatê de combate em paralelo para ajudar o karatê que no Rio dele, ok. O cara nunca treinou nada, mas vou treinar karatê de combate porque eu gosto de karatê, mas daquele jeito eu não gostava, desse jeito eu já curto, ok. Ou o cara treinou outra arte, eu treinava Muay Thai porque o karatê não tinha contato, mas eu gosto de karatê. Então agora eu vou deixar de treinar Muay Thai e vou treinar karatê, que já aconteceu isso lá. Tem lutador de galera que veio do Muay Thai e tá lá no karatê de combate. Então assim, a ideia era essa, contribuir com a comunidade do karatê, não tentar falar que ia ser melhor que aquele, são coisas diferentes, né? Tanto que lá na Yusha a gente tem karatê tradicional que no Ryu e tem o karatê de combate. Se você quiser fazer os dois, ok, eles andam lado a lado. E ninguém tá competindo com ninguém. Então a minha ideia nunca foi competir com o karatê, nunca foi competir com ninguém. Foi dar uma opção a mais. Falar, cara, você gosta de karatê? Então tá aqui, ó. Essa é a minha contribuição. Depois de tudo que eu treinei, eu vivo para isso, eu trabalho com isso, eu estudo isso o dia inteiro e tá aqui, ó. É o que ainda tá, e o karatê de combate ele vai estar em eterna evolução também. Não tem dessa de tipo assim, engessou, não. Ele vai mudando com o tempo, evoluindo e ele tem que ser uma arte que consegue bater de frente com qualquer outra. Então esse era o objetivo, contribuir com a comunidade. Interessante. E agora, conta pra gente, Sensei, como é que entra a questão do Yusha. Tem muita gente que já vi várias perguntas no YouTube, o que é Yusha, porque o nosso canal chama-se Samurai Yusha. Uhum. E dentro disso, você contou até uma certa história do karatê de combate, a sua criação, sim, como você pensou, qual foi sua ideia, qual foi seu propósito, e depois veio a escola Yusha, que você já falou também que você queria montar uma escola sua. Exato. E agora criou a escola Yusha. Agora conta para nós um pouquinho. Então, Yusha é a nossa escola, é o nosso guarda-chuva, né? É a nossa empresa, né? Em sociedade com o Vitor Salles, que é mestre em karatê aqui no Rio, né? Um amante do karatê. Eu conheci ele no karatê há uns 15 anos atrás, ficamos grandes amigos e bateu dele querer fazer a mesma coisa que eu. Ele queria montar uma coisa de karatê ou artes marciais, e eu queria fazer a minha arte funcionar. Então ele olhou e falou assim, ó, e aí, vamos fazer junto? Então eu quero fazer uma grande academia, né? Uma grande academia de artes marciais, e você quer ter a sua escola de karatê de combate. Então vamos fazer sociedade. Então a gente se uniu, né? Eu e o Vitor, e a gente criou a Yusha, que é o guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, a gente tem 3 artes, que é o que a gente ministra aulas lá na Yusha. Tem o karatê tradicional, que é no estilo Ken Ryu, né? Tem o jiu-jitsu e tem o karatê de combate. Então lá você pode treinar as 3, pode treinar só uma, pode treinar 2, pode treinar jiu-jitsu, karatê e karatê de combate. A gente acha que essas artes se completam e elas conversam entre elas. Entendeu? Então a gente tem esses 3. Então a Yusha, ela é a nossa empresa. E aí a gente construiu primeiro a parte física, né? Hoje a gente tem nosso local de onde a gente ministra as aulas. Já tem mais de 3 anos que a gente está ministrando aulas de karatê de combate, karatê e jiu-jitsu. Tem um pouco menos, deve ter 1 ano e meio que a gente iniciou com jiu-jitsu lá. E a Yusha não é só um lugar físico. A Yusha é online também. Então a gente não... Um braço é o físico, o cara ir lá treinar com a gente, dentro do nosso dojo, dentro da nossa escola. O outro braço é o online, né? Que é o canal e tudo que tá por vir ainda aí. Então, e o nome ficou Samurai Yusha por quê? Porque meu apelido é Eduardo Samurai, que foi um apelido que eu ganhei no jiu-jitsu na faixa branca, lá na Gracie Barra, eles me apelidaram de Samurai. Então acaba virando, quem sabe...
quem fez jiu-jitsu, quem fez capoeira, sabe que o nome que eles te dão lá acaba virando seu nome de guerra. Então, assim, eles me apelidaram de Samurai na faixa branca. Isso há 15 anos atrás eu acabei levando o nome Eduardo Samurai comigo, né? Porque tem gente que me chama de Samurai e nem sabe meu nome. Então, assim, aí era o Samurai e a Yusha, que é a nossa empresa. Então o Vitor falou, não, Samurai Yusha. Vamos colocar o nome do canal de Samurai Yusha, né? Porque a gente carrega você e a nossa escola, a nossa empresa, que é a Yusha. Então, por isso, galera às vezes não sabe, né? Que Samurai Yusha, o que é isso? Então, Samurai Yusha é o Eduardo Samurai mais a nossa escola, a nossa empresa. E Yusha, para quem não sabe... Isso que eu ia perguntar agora. Yusha, para quem não sabe, é pessoa corajosa ou herói, né? Então, a gente achou que tinha tudo a ver aí com a nossa escola, né? Ou você vai lá para ficar mais corajoso, ou você já é corajoso e vai lá para trabalhar essa virtude, que é uma das mais importantes. Né? Hoje na Yusha, a Yusha está crescendo bastante. Hoje na Yusha são vários colaboradores, né? Hoje na Yusha tem você e o Vitor, que são sócios. De colaboradores nós temos o Arthur, que é um instrutor no Karatê de Combate. Vocês veem eles nos vídeos aí. Nosso especialista em defesa pessoal. Exatamente. Temos o Sensei Renato, que Sensei dá Renato aula Gomes. de Jiu-Jitsu. Exato. Temos eu, que sou filmmaker. Filmmaker, editor, apresentador. A gente faz a parte online crescer. E temos também o Marcão, que mexe nas nossas finanças, né? O homem do dinheiro. E agora, para ajudar eu e o Sensei, né? Que a gente tocava essa parte online, veio o Igor. Nosso diretor. Fala, Nosso diretor. Olá, tudo bom, pessoal? Beleza? Diretor que entende, que tá aprendendo muito sobre Karatê de Combate. O diretor agora tem que aparecer na aula. Dois, direto. É isso Agora aí. tem que aparecer na aula. Daqui a pouco ele aparece aí também. Mas, e a história da Yusha é essa, né? Então, Yusha tá aí, tá o guarda-chuva, essa parte online toda que a gente tá fazendo. E na parte online, que é que tem mais do que online? Instagram, YouTube. E hoje você fez uma caixinha de perguntas no seu Instagram. Fiz uma caixinha. Porque a gente vai trazer o Samurai Responde para dentro desse podcast. O Samurai Responde é um dos nossos quadros. E a gente vai fazer ele aqui agora. Eu separei 4 perguntas das suas caixinhas de perguntas que você me mandou. Tá. Então eu vou fazer as 4 perguntas. E tem mais perguntas da audiência também. Exatamente. Então a gente pode intercalar nosso diretor. É, Eu faço uma, você faz uma? Combinado. Outra coisa também, galera, se você estiver assistindo aí, pode deixar a pergunta aí. Pode deixar Quanto a mais pergunta. participação, melhor, né? Ó, eu vou pegar minha cola aqui, que é o celular. Vamos lá, Sensei. O Vinícius Ramos perguntou. Olá, Sensei. O que você diria... Qual você diria que é o principal fundamento para um artista marcial completo? O artista marcial completo? Qual o principal? Qual o principal fundamento para um artista marcial completo? Bom, cara, vamos lá. Sendo sucinto. Um artista marcial completo, primeiramente, ele tem que dominar todas as vertentes do combate. Ou não dominar, mas pelo menos se virar nas vertentes do combate. Né? Para ele ser completo, ele tem que conseguir trocar golpes, né? Quedar ou não ser quedado, evitar uma queda ou quedar, e saber o que ele faz uma vez que ele está no solo, né? Por cima ou de costas no chão. Então, o principal fundamento, né, é ele entender que a luta é completa. Se ele quer ser completo, ele tem que pensar em luta completa. A luta completa pode ir para qualquer lugar, né? O que um combate, pelo menos a gente está falando aqui de combate 2 a 2, né? Então, assim, se ela for pro solo, ok, você sabe se virar. Se for clinchado em pé, você também sabe se virar. E trocação também você sabe se virar. Você não precisa ser exímio lutador em todas as áreas, mas você tem que pelo menos saber se virar, né? Que aí vai ser você contra a pessoa. Então, primeira coisa é você trabalhar esses fundamentos. Segundo, que eu acho que também dá para colocar mais uma coisa aqui, seria você trabalhar a sua mentalidade. Por que a sua mentalidade? Porque às vezes o cara sabe lutar em pé, o cara sabe quedar, o cara sabe lutar no chão, mas ele não sabe transitar entre as lutas, por exemplo. Agarrou, o cara acha que tá lutando judô. Aí ele esquece que tem soco, tem cabeçada, que tem joelhada. Aí ele começa a lutar judô. De repente ele toma uma cabeçada, porque ele liga a chave do judô. Aí ele cai no chão e ele liga a chave do jiu-jitsu. Tá lá lutando jiu-jitsu, de repente toma uma cotovelada na cara, toma uma mordida, toma sei lá o quê. Entendeu? Ou então ele tá lutando em pé, acha que é só em pé, toma uma queda. Então, essa mentalidade de você pensar o seguinte, ó, independente se eu tô lutando em pé,
Independente se alguém me agarrou, independente se eu tô no chão, eu tenho que ver a arte marcial como um todo. Então eu tenho que ter essa mentalidade híbrida. Então se você subir aos fundamentos e tiver uma mentalidade híbrida, você tá com os fundamentos em dia aí. Mas isso eu vejo muito, gente. Esse segundo fundamento, lá no Karatê de Combate, a gente vê muito isso. A pessoa às vezes vem do jiu-jitsu, aí quando joga pro chão, ela quer ficar no jiu-jitsu e esquece que vai tomar soco. Às vezes no Karatê de Combate mesmo, às vezes os caras caem no chão, aí fica lá, um nos 100 quilos, o outro por baixo, eles ficam parados. Aí um faz força pra não tomar o golpe e o outro fica tentando fazer força. Aí eu falo, dá golpe traumático. É 2 cotoveladas, o cara abre toda, aí pega no braço, pega... Então, assim, tem que mudar a mentalidade, senão também você não fica completo. Exatamente. E aí, nosso diretor? Então, pessoal comentando aqui, tem alguns também só citando o nome. Leonardo Hudson mandou uns foguinhos aí, acho que ele é demolê, inclusive. Ele devia estar treinando também, né? O outro tá matando treino. O Léo não vai hoje, não. Ah, o Léo vai na quinta-feira. É. Mas o Léo Hudson, brabo. Esse é brabo. Boa. O Dalton mandou uma pergunta falando o seguinte: quais são os benefícios do karatê de combate para a saúde e a formação do caráter do praticante? Boa, ótima Pois pergunta. Exatamente. Ótima pergunta. É aquele negócio que eu falei, né? Então, assim, vamos começar pelo caráter, que eu já toquei nesse assunto aqui. Um dos principais motivos de eu ter escolhido o karatê para ser a escola que eu ia dedicar, né, ao meu trabalho, a minha vida, seria o karatê por conta dos preceitos marciais. Eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, se você só ensina pessoas a golpes traumáticos, torções, estrangulamento, só isso, sem ela estar carregada de preceitos marciais, não faz sentido. Né? Porque é como você dá arma para um cara mau caráter. Então, para mim, o karatê de combate, ele, por mais que ele seja uma arte que a gente visa o combate eficaz, né? Eu falo, tem que vencer, você tem que lutar de igual contra as modalidades, você tem que ter uma autodefesa eficiente, mas tudo que carrega isso são os preceitos. Então, a gente usa Dojokun, né? A gente usa o Bushido, né? Que são códigos e diretrizes de conduta norteadoras para que você possa se nortear dentro e fora do tatame. Então, o lutador hoje, né, pelo menos o que for treinar o karatê de combate, ele vai estar sempre ouvindo falar e a gente conversando sobre isso, e a gente carregando isso, que são os preceitos marciais. E lapidar caráter é mais difícil do que aprender a lutar. A gente já falou muito do Bushido aqui no canal, já tem alguns vídeos, né? Se o pessoal depois, quando acabar a live, quiser correr lá no canal e olhar, a gente tem alguns vídeos falando do Bushido. Exato. É bem interessante mesmo. O Dojokun, que são as diretrizes de conduta do karatê, elas foram baseadas também no Bushido, sabe? Então, assim, essa gama, isso aí tem que ser... E outra coisa, cara, é a galera que tá vindo aí, a turma nova, as crianças, os jovens, chegar e olhar e falar assim, pô, essa arte marcial ela é eficiente, mas ao mesmo tempo ela te ensina a pensar como um cidadão de bem, entendeu? Você não... O objetivo do karatê de combate não é formar campeões, tanto que a gente nem tem pauta competitiva. O objetivo do karatê de combate é formar cidadãos de bem, sacou? Que possam ser, assim, membros colaboradores da sociedade. Você torna o cara mais forte física e mentalmente para ele ser membro colaborador da sociedade, não é para ele avacalhar mais, não, entendeu? Então, um cara forte física e mentalmente que quer avacalhar o negócio, pô, é uma força pro lado de lá, né? Então, assim, a gente sempre tá tocando nesse aspecto aí de caráter, de lapidar caráter. E isso é o resto da vida. Porque caráter você tem que lapidar na hora que ninguém tá vendo. E é muito mais difícil do que você chegar lá e dar um soco em alguém ou se defender. Mais fácil. E, fechando a pergunta dele, que acho que ele perguntou também isso pra saúde, né? A saúde tá um exemplo vivo aqui. Agora eu consigo subir escada. Agora eu consigo sem ficar bufando. Quando você entrou no karatê de combate, você tava quantos quilos mais? Eu tinha... Uma pergunta íntima, né, cara? Eu tava com 97, 98. Aí, agora você tá com... Tô com 85. Aí, tá vendo? Que isso. É isso aí. É evolução. Então, assim, além de você ter uma saúde física, você perder peso e tudo, porque você ter o peso saudável, né? Não tá acima do peso, não tá obeso e tudo. Além disso, cara, eu posso ficar aqui até amanhã falando os benefícios. Vai te dar mais força muscular, vai te dar mais equilíbrio, vai te dar mais lateralidade, cara, flexibilidade, mobilidade articular, força mental, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes o cara, ele dá muita raça no karatê, ele vai lá, luta, enfrenta cara que ele achava difícil de enfrentar e tudo mais, e isso vai dando pra ele, vai deixando a mente dele forte.
Aí quando ele vai pro trabalho dele, ou quando ele vai fazer uma prova, ou quando ele vai fazer um vestibular, ou quando ele vai falar com uma entrevista de emprego, o cara tá com um mental forte, entendeu? Então assim, porque fala, pô, já enfrenta aqueles caras duros lá todo dia, não vai ser qualquer um que vai me tirar do prumo. Então assim, tem essa pegada mental, né, de você ter uma inteligência emocional mais forte. Cara, é benefício que não para mais. Tem um benefício também das pessoas, né? Hoje, todo mundo a gente treina, a gente tem uma amizade, a galera lá é muita gente boa. Não tem ninguém ali que abone alguma coisa, só todo mundo que tá lá simpático. Então, o pessoal sempre um ajudando o outro. Então, é um clima muito bom também. Exatamente. Você faz amizades, né? Exatamente. Vê que eu e o Vitor, a gente hoje é sócio. A gente se conheceu no Karatê. Então, vamos passar mais uma pergunta da caixinha de perguntas. O Boa. Vanderlei Samurai Júnior. Ó, samurai também. O que uma arte marcial precisa ser para... O que uma arte marcial precisa ter para ser efetiva em defesa pessoal? Nó. Cara, defesa pessoal, o leque é gigante. O leque é gigante. Porque a gente pode falar de defesa pessoal, falar só de combate corpo a corpo, 2-2. A gente pode falar de combate corpo a corpo de galera. A gente pode falar de arma branca, de cadeira, de paulada. Então, assim, é muito amplo, sabe? Então, assim, se você quer abranger todos esses aspectos, você vai ter que estudar demais, tá? Mas falando aqui pra gente conseguir dar uma resposta mais enxuta aqui pra ele, se você tá falando de combate corpo a corpo, você tem que ter duas coisas, né? Saber se virar em qualquer ambiente que a luta pode te levar, ou seja, se o cara trocar porrada, você vai trocar, se te agarrar, você sabe o que você faz, cai no chão, você sabe levantar pelo menos, você vai fazer um antijogo, alguma coisa. Então assim, o cara tem que saber se virar nesses aspectos. E ele tem que levar a mentalidade pra fora do tatame. Não adianta ele saber lutar muito bem e achar que na rua ninguém vai pegar uma pedra e vai jogar nele, ninguém vai tirar uma lâmina, entendeu? Então ele tem que levar essa mentalidade pra fora, né? Ele tem que começar a pensar que dentro do tatame é um ambiente controlado, lá fora é outra coisa, né? Então assim, por mais que o cara possa ser até um lutador profissional, se ele for com a mentalidade de ringue, ele pode dar as costas, pode acontecer alguma coisa. O cara tá lá imobilizando o outro no chão, toma uma estocada. Então assim, duas coisas, é entender a parte de combate corpo a corpo e, principal, a mentalidade. Então, assim, essa arte, vamos supor, o karatê de combate, vamos ensinar lá para a pessoa todas essas áreas da luta, né? E a gente tem um braço do karatê de combate, que são aulas de defesa pessoal, que são até com o Arthur, né? Que é o nosso especialista em defesa pessoal. Então, você quer aprender mais esse lado, você vai fazer a aula de defesa pessoal com o Arthur. Aí lá você vai aprender a pegar tudo que você treinou no karatê de combate e entender como é que você passa aquilo para uma situação de rua. Entendeu? Aí lá também vai aprender defesa de paulada, essas coisas, de faca e tudo. Mas aí é para quem quer e para quem tem interesse. Mas, falou de defesa pessoal, cara, a janela de... O gama. Céu é o limite. Pô, não então, é tem que ser mais variável. específico. Defesa pessoal, que tipo? 2-2? Não, galera... É muito variável, né? muita variável. Perguntinha. Diretor, diga lá. Pessoal comentando aqui, então só mandando aquele salve, né, pro Chardes Antônio. Fala, Eduardo. Mandou aqui. O Chardes participa muito do canal. Boa. Valeu, Chardes. O Matheus Cruz falou: Sensei falou a verdade do karatê. O karatê não modernizou e está a mesma coisa. Também temos aqui duas perguntas que aí eu vou juntar porque falam sobre a mesma luta. Primeiro, o Stoic falou sobre a hierarquia de faixas no karatê de combate. Segue a mesma ordem do karatê tradicional? Bom, então, esse negócio de faixa parece muito as artes, mas elas são um pouco diferentes. Normalmente a galera segue a Dai Nippon Butokukai, que é a grande casa das excelências marciais do Japão, que foi quem sistematizou tudo isso lá atrás. Que é aquela luta que começa da branca e termina na vermelha. Você passa por coral, que é a que o jiu-jitsu e o judô usa, né? Porque o judô já pegou e o jiu-jitsu também pegou do judô. Então tem aquela mesma, chega na preta, depois tem coral, depois tem vermelha e branca, depois tem a vermelha. Essa foi criada pela Dai Nippon Butokukai. Só que no karatê, cada um segue um padrão. Você vê Shotokan, por exemplo, eles, se eu não me engano, eles param na preta. Porque no Ryu eles param na preta. No karatê de combate, até a faixa preta, a gente segue o padrão.
né? Então, no karatê de combate, a gente tem a parte que a gente considera o básico, que é branca e amarela, o intermediário, que é azul e verde, e o avançado, que é a vermelha e a marrom. Depois você pega a faixa preta e aí você vai nos dans. Primeiro dan, segundo dan, mas a gente mantém a faixa preta até o fim. Né? Foi uma coisa que eu decidi, né? No Ken Ryu era assim, eu gostava, que foi onde eu sou faixa preta. No Kudo é assim, que eu sou faixa preta também. Então, assim, foi onde eu me identifiquei. No Jiu-Jitsu não é, eu também sou faixa preta de Jiu-Jitsu, mas não é. Mas eu gosto da essência da faixa preta. Eu gosto de, tipo assim, pegou a preta, agora vai até ela ficar branca, entendeu? Então, assim, agora ela vai perdendo a cor, você vai voltando o ciclo. Porque antigamente, o Gishin Funakoshi, que é considerado o pai do karatê moderno, ele era o grande amante dos clássicos chineses, né? Então ele gostava muito do Yin Yang, sabe? Taoísmo. Então ele falava branco e preto. Era branco e preto. Então você começa na branca, vai pra preta, depois da preta você volta pra branca. Então é aquele ciclo, né? Então no karatê de combate a gente faz assim, respondendo a pergunta, né? Bem parecido com Kyokushin, com Kudo, com Ken Ryu, acho que Shotokan também. Então é branca, amarela, azul, verde, vermelha, marrom e preta. Aí São depois da 7 preta, faixas. vai Vai nos dans. dans. Sensei, o Cadinho vai passar de ano, ele tá sabendo tudo. O Cadinho, o cara. Se eu fosse. Só o tanto que ele me acompanha aqui, né? Mas Vou emendar agora, Então falar vai. um pouco de Shotokan. O primeiro, o CLG comentou falando que treina Karatê Shotokan e sente muita falta de treinos com quedas, projeções, técnicas de chão e espera que essa arte evolua. Já o Caleb Bezerra perguntou se Karatê de combate é diferente do tradicional Shotokan. É bem diferente. O Karatê Shotokan, ele é muito parecido. A galera costuma falar que não. Mas ele é muito parecido com o Ken Ryu, que é muito parecido com o Goju Ryu. Os caras falam, não, é totalmente diferente. Aí eu penso assim, engraçado, porque eu tenho alunos de todos os estilos, eles chegam pra mim, eu não consigo identificar qualquer quem. Então eu tenho aluno do Ken Ryu, tenho aluno do Goju Ryu, tenho aluno do Shotokan, no Karatê de combate. Eles chegam, parece a mesma coisa. Então, se parece muito. Então, o Shotokan, ele é o Karatê esportizado. Ele é o Karatê que ele tem praticamente soco, chute e varridas. Não trabalha queda, não trabalha defesa de queda, não trabalha solo. Que foi uma coisa que o Gishin Funakoshi, que foi o pai do karatê moderno, que é o criador do Shotokan, né? Porque ele não gostava muito de falar que o estilo dele era Shotokan, era um estilo. Ele já tinha modificado o karatê. Então, o karatê Shotokan, ele perde nesses aspectos, né? Ele segue a linha dele, funcional, para o que ele se propõe a fazer, mas não trabalha essa linha de defesa de queda, entrada de queda e luta de solo. Eu vejo muito pessoal do Shotokan falando muito sobre questão de mais porradeiro, vamos dizer assim, né? Porque quando eu vejo uns vídeos, a galera trocando mais calejamento, mais assim... Aí que eu coxinho. Mas tem uma pergunta aqui da Isadora. Karatê de combate também é para mulheres? Não, com certeza, com certeza. Assim como toda arte marcial, né, também é para mulheres, o karatê de combate não está fora dessa, né? E inclusive eu já treinei algumas meninas aí, né, que ficaram assim casca grossíssimas, exímias artistas marciais, né? Já tive o prazer de trabalhar muito com as mulheres. E, cara, não tem diferença não. Elas aprendem a lutar do mesmo jeito e fica casca grossa do mesmo jeito. Então, assim, e é muito bom mulher fazer arte marcial. Mas tem que fazer arte marcial que realmente vai trabalhar esse lado, né? Que realmente vai ensinar ela a se defender. Mas eu acho, assim, que não só é para mulheres, como deve ser para mulheres, né? A gente tem mais homens que correm atrás, que querem treinar. Obrigado, diretor. Valeu, diretor. Mas é demais, né? Nossa. E é muito bom treinar mulheres. Muito legal. Sim, é interessante demais. A gente tem alunas lá, né? Sim. Hoje a gente tá com a Marjorie e com a Rafa, né? Rafa, exatamente. Ver a evolução delas é muito interessante, muito legal. E tem mais uma pergunta aqui da Renata, a outra mulher. Opa.
É uma arte. Mulherada uma aí arte direto mesmo. no karatê de combate. Isso É, aí. é uma arte mesmo pra quem nunca praticou nenhuma outra? Putz, boa pergunta. Então, pra quem que é o karatê de combate, Cadinho? Resumindo aqui pra galera entender, que eu já respondo a pergunta de outras pessoas também. Pra quem que é o karatê de combate? O karatê de combate é pra o karateca que quer ou treinar karatê de combate lado a lado com o karatê dele, ou porque já cansou do karatê dele e quer treinar um karatê diferente, ou porque já chegou na faixa preta e quer melhorar o karatê dele. O karatê de combate é pra pessoas que nunca treinaram nada, tanto que ele tem um currículo programático da branca até a preta. Então você vai seguir da branca até a preta. A gente tem vários alunos que começaram do zero lá, chegaram, não sabia nada de luta nenhuma. Hoje estão assim, tá dando gosto de ver eles lutar, porque são lutadores híbridos que começaram do zero. Então a gente tem essa galera. E também pra galera que é de outra luta. A gente tem vários praticantes lá na nossa escola que vieram do Krav Maga, que vieram do boxe, que vieram do Muay Thai, que vieram do Jiu-Jitsu para completar a arte dele. Cara, isso eu achei o mais interessante, porque antes eu pensava o seguinte, que só ia vir gente que era interessada em karatê. Porque ou o cara já faz karatê e quer ter um karatê híbrido, ou o cara gosta de karatê, mas nunca treinou karatê porque não gostava da forma que o karatê treinava. Ele fala assim, pô, esse karatê eu gostei. Só que a gente também atrai pessoas de outras lutas, entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta dela, né, e já ampliando, a gente pega vários tipos de pessoas, né? Vários avatares, não sei se é assim que fala, entendeu? Então, assim, tem a galera que é karateca, a galera que que nunca treinou nada e a galera de outras lutas. Então, eu acho isso bem interessante que o karatê de combate está sendo aceito por muita gente, de estilos diferentes e de... Hoje lá, se a gente for parar pra ver, a gente tem, ó. Por mais que eu esteja meio faltante esses tempos, eu vim da capoeira, tem o Dalton, o Pica-Pau, o Juninho que vieram do karatê tradicional. O Arthur veio do Krav Maga. Isso que você vai lembrar agora, né? Que eu vou lembrar agora, eu tô tentando puxar na memória aqui. O Léo veio do Taekwondo. O Felipe e o Edu vieram do Kung Fu. O Felipe e o Edu do Kung Fu. Então são... Então, assim... Tem de tudo lá. Tem de tudo, tem cara. de tudo. Pode colocar qualquer arte aí que você vai achar lá. E tem muitas pessoas que foram a primeira arte, né? Muitas pessoas que foram a primeira arte. E isso, assim, é fantástico. Você vê que o sistema funciona. E outra coisa. Dificilmente você vai achar no Brasil, de branca a preta, uma arte marcial que é híbrida do início ao fim. Sim. Então, eu já venho trabalhando isso há muitos anos, porque eu dei aula de Kudo há mais de 7 anos, que é uma arte híbrida. Então, eu já sei como é que eu ensino pessoas do zero a lutar, a serem híbridos, né? No karatê de combate, eu lapidei isso ainda mais, né? Então, assim, ver a galera chegando do zero, eu já tenho certeza que eles vão crescer híbrido desde o início. Isso é muito importante, porque hoje a gente vive no mundo da mudança, do MMA, do UFC, onde todo mundo olha e vê que todo mundo é híbrido. A gente já viveu na época da luta 2x2. 2x2, duelo de estilos, o de estilo desse contra esse, cada um falando, meu estilo é melhor, meu estilo é melhor. Hoje em dia a galera quer ser híbrida, quer já saber lutar em pé, no chão, se virar. Exatamente. Temos mais perguntas, diretor? Temos mais perguntas, sim. Tá cheio. O pessoal tá participando bastante, muito legal. Que bom, valeu, galera. Stoic perguntou o seguinte: existe uma federação ou associação para garantir os protocolos do karatê de combate? Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. Por quê? O karatê de combate, ele não está associado a nenhuma associação de karatê existente, né? De karatê tradicional existente. Por quê? Para começar, se a gente tiver associado a alguma federação tradicional, a gente tem que fazer o karatê tradicional. Então não tem como você fazer um karatê modificado e você levar os seus alunos para fazer exame de karatê Shotokan. Nenhum vai passar. Não tem como você fazer um karatê modificado e levar para fazer Goju Ryu ou qualquer outro estilo, Vado Ryu. Então, para começar, para você fazer um karatê modificado, um karatê adaptado, você tem que ter a sua própria organização. Então, o karatê de combate hoje, ele é uma empresa, um CNPJ, em que tudo gira em torno do próprio ecossistema dele. Então, ali a gente decide as regras, as normas, as diretrizes. Por quê? Porque é uma arte que não tem da onde você se espelhar. Então, não tem como o karatê de combate ser federado a algum estilo de karatê que vai falar assim, faz o kata tal.
Ou então o cara vai meter a guarda um pouco mais alta, não vai passar no exame, porque tem que botar a mão na linha de cintura. Vai chegar na hora do exame, o cara vai meter o pé, meter a porrada, derrubar o cara, não passou no exame. Porque a gente luta híbrido, é karatê full contact com queda e luta de solo. Então vai chegar na hora do comitê, como é que vai fazer? Ele vai ganhar do cara e vai perder. Ele vai chegar lá, vai lutar e vai falar assim, não, isso aqui é semi-contato. Então não tem como se treinar um cara para fazer uma coisa e levar ele pro exame para fazer outra. Então, quando você cria uma arte, uma escola do zero, você tem que criar todo o aparato do zero. Você tem que criar, ela tem que girar todo dentro do ecossistema dela. Então, Em assim, breve a Federação do Karatê de Combate, então? cara, eu não sei se precisa. Por exemplo, a Gracie Barra é a maior escola de jiu-jitsu do mundo e ela é um CNPJ. Ah, não tem federação. Entendeu? Ela é um CNPJ. A Gracie Barra é um CNPJ. E tem, sei lá, milhares de escolas. Então, hoje em dia, isso não é necessário. Interessante. Entendeu? Não é necessário. E chegando nos princípios, O né? e mundo tendo tá muito, o mundo mudou em todos os aspectos. O que a pessoa tem que querer? Treinar com você, graduar com você, confiar em você e ver em você o professor que ela procura. E passar seus Porque ensinamentos na pra hora frente. que o cara estiver andando na rua e o cara botar ele pra baixo e descer a porrada nele, ele não vai tirar o diploma dele de karatê. Ele vai falar, olha aqui, a federação tal. O cara quer se defender. No final das contas, a gente fica viajando nisso. Porque a federação tal, tem isso, tem que depender do mestre e tal. Pô, na hora, você tá aprendendo a lutar pra você não se ferrar na rua. Então, assim, você não vai andar com um diploma no bolso. Aqui, ó, seu certificado pela federação tal. O cara quer falar o seguinte, deixa eu ver se eu sei lutar. E isso no karatê de combate, a gente tá há mais de 3 anos criando karatecas híbridos desde o início. E Cadinho, vou te falar uma coisa. Eu confio muito no que eles estão aprendendo. E passou da amarela ali, já tá chegando na azul ali, eu já falo assim, esse cara já sabe se defender. Se for um leigo, tá perdido. Então, assim, é isso que as pessoas procuram hoje. Algo que vai resolver o problema delas. Né? Você vê, a Gracie Barra não tem federação e é a maior do mundo. Por quê? Porque eles resolvem problemas. Você chega lá, os caras te ensinam a lutar. Aí o cara fala assim, mas eu não sou de organização, o cara vai te dar uma armlock do mesmo jeito, o cara vai te dar uma finalização do mesmo jeito, o cara vai te estrangular do mesmo jeito. Então, a gente resolve problemas. A gente não tá preocupado com isso. Pessoal, eu queria dar um recado aqui, que assim que terminar a live, vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, o podcast de combate, vamos disponibilizar no Spotify também em vídeo, então quem perdeu ao vivo, depois quiser ver em áudio também, ouvir, né, melhor não é ver em áudio, vai estar disponível. É isso. Esse diretor é bom, esse diretor é bom. Esse diretor tá demais. Não, tá demais mesmo. Então, esse aí. Agora entra uma pergunta capciosa. Não é uma pergunta, bem um detalhamento, né? Querendo ou não, foi um ano, né? Estamos chegando no final do ano. Estamos no mês de dezembro. Falta pouco menos de 20 e poucos dias para acabar o ano. Hoje, exato. Então, vamos fazer uma retrospectiva de como foi esse ano? Esse ano teve muitas mudanças no karatê. Esse ano foi o ano da gente, que eu já tinha conversado com o meu sócio, o Vitor, né? A gente primeiro queria estabilizar a Yusha como uma academia física, né? Ter lá os alunos, ter as modalidades que a gente queria, que é o karatê, o jiu-jitsu, o karatê de combate, já ter os alunos, já tá rodando, já tá estruturado. E esse ano foi o ano que a gente falou, vamos tirar do papel o online, né? Então, esse foi o ano que a gente focou no online, a gente começou o canal em março. Então deve ter o quê? Uns 10 meses que a gente A gente começou a gravar em fevereiro. E aproveitar aqui até para agradecer todo mundo que tá inscrito no canal, todo mundo que confia no nosso trabalho. Por quê? Karatê de combate é um micronicho dentro do micronicho. Karatê já é um micronicho. Karatê de combate é um micronicho dentro do micronicho. Então a gente está hoje aqui no dia da gravação desse podcast, a gente está com 5.300 inscritos na nossa comunidade, 5.300 guerreiros que acreditaram na proposta do Karatê de combate. É surreal, entendeu? É surreal, porque a gente não está falando de entretenimento, de comédia, de segunda renda, de emagrecimento, a gente está falando de karatê e karatê de combate. Então, assim, a gente está hoje com mais de 5.000 inscritos em poucos meses, em 10 meses. É sensacional. E isso dá cada vez mais gás para a gente crescer a comunidade e fazer o melhor trabalho do mundo aí para poder contribuir da melhor maneira. E começamos meio sem norte, né? Tipo assim,
começamos, vamos. Não, tá na hora, é botar pro... E aí, aquele negócio, primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Se você ficar pensando, né, então começa e melhora. A gente ainda tem muito pra melhorar. Esse ano foi ano de rebrand também, né? Tivemos a marca nova, né? Rebrand. Isso. Tá aqui, ó, o dragãozinho. A gente tinha Exato. outro dragão, mas sempre nos Exato. dragões. Começou, acho que não, foi ano passado que começou o treino de jiu-jitsu, mas esse ano que ele incorporou estabilizou. mesmo, né? Então, assim, pra quem não sabe, lá na Yusha a gente tem a bandeira Samurais Jiu-Jitsu, né? Que eu dou aula junto com o professor Renato Gomes. E então, assim, tem muita gente do karatê de combate que treina jiu-jitsu, porque na hora que cai no chão ali, Na hora que cai no o chão. cara depois chega no intervalo e fala, sensei, que dia que é aula de jiu-jitsu? Eu acho que porque o karatê de combate a gente treina o antijogo, a gente não rola, A né? gente não rola. Então, assim, é um casamento fantástico você treinar jiu-jitsu ou com karatê tradicional ou com karatê de combate, principalmente com karatê de combate, né? E agora, falamos como é que foi o ano, né? E agora eu quero saber, né, vamos, diretor, Como a é gente que tem que faz aí, pensar diretor? aqui, a gente tem que pensar aqui, diretor, na nossa continuidade, né? A gente tem que saber como é que vai ser 2016, pra ver se a gente vai continuar trabalhando. 2026, né? 2026, se a gente ainda tem emprego. Qual que é a ideia pra 2026? Uai, 2026 tem muita coisa aí vindo. Pelo que a gente tá conversando aí, vai ser o ano do karatê de combate. E olha aí pra tela, a gente já tem, assim, inclusive, uma surpresa pra quem tá na live, né? Que é a caixa preta do karatê de combate. O que é isso? Bom, pessoal, então, para vocês saberem, vocês vão ter que entrar no site karatedcombate.com.br e se inscrever para vocês receberem em primeira mão aí tudo que a gente vai fazer de diferente aí para o ano de 2026. 2026, com certeza, vai ser o melhor ano aí do karatê de combate. Vai ter muita novidade. Então, assim, a gente já iniciando aí, se você já quiser participar disso com a gente, dessa comunidade, desse movimento, né? Já entrar aí, karatedecombate.com.br, já se cadastrar. É cadastrar, né, diretor? Cadastrar, Exatamente, aqui botar o e-mail, né? Aí tá o site, a gente tem um timer que daqui a 22 dias vai ser revelado a caixa preta. A gente vai abrir a caixa preta do Karatê de Combate. Mais novidades, dia 2 de janeiro de 2026, às 18 horas. Aqui no site tem toda a explicação que o Sensei deixou para vocês, mas o interessante é que quem preencher o formulário e se inscrever vai ter acesso gratuito a esse conteúdo quando for liberado, que o Sensei, depois de tanta gente perguntando, resolveu contar aí como dominar o karatê de combate, né, não, Sensei? É isso aí. Uma coisa que, tipo assim, que eu fico muito feliz é que depois desses 3 anos da gente dando aula dentro da academia, né, no espaço físico, tantas pessoas aí, quando a gente abriu o canal, até antes no Instagram mesmo, né, que a gente ainda tem um Instagram, tem o Eduardo Samurai, né, @EduardoSamurai e o @Karatê de Combate. Então, galera, pode entrar lá também, que tem muita coisa bacana. Então, assim, já tinha antes no Karatê de Combate, no perfil do Instagram, no meu perfil, e depois que a gente começou o canal, muita gente perguntando como é que eu faço para treinar Karatê de Combate, como é que eu faço para levar Karatê de Combate para minha cidade, e muita gente mesmo. Então, galera, entra lá no site e se inscreve. 2016, dia 2 de janeiro. 26. 2026. Eu tô querendo ficar mais novo. Voltar no tempo, não tem como não. Dia 2 de janeiro, a gente vai conversar mais sobre esse bate-papo da caixa preta do Karatê. Então todo mundo aí na live acessa www.karatedecombate.com.br e se inscreve que vai receber por e-mail e no WhatsApp essas novidades. Dia 2 de janeiro. Janeiro é um mês legal, eu gosto de janeiro. Janeiro é o mês para planejar o ano. Exato. Exatamente, um mês para começar o planejamento. Quem não gosta, né? Sensei, seguinte, 2026 tá aí, porém a gente não vai bater esse papo só em 2025, só um papo em 2025, não, vamos fazer outra live? Vamos, bora. Só a gente Galera marcar. que tá na live aí, semana que vem, não sabemos o dia ainda, porque o Sensei é uma pessoa de muitos compromissos, agenda apertada, dá aula de karatê de combate, dá aula de jiu-jitsu, não tem tempo. Tem tempo só para os alunos dele. Influencer, né? Influenciadorzinho digital. Então, a gente vai ver a agenda aqui. Bater semana que vem, a gente vai bater um bate-papo.
Talvez, quem sabe, a gente bota mais uma pessoa aqui na mesa pra conversar com a gente. Vamos ver, sempre tentando fazer uma coisa mais bacana. Trazer né? uma coisa Negócio diferente. Começa e depois melhora. Exatamente. E pessoal, aqui, aproveitando as redes sociais, se quiser saber mais sobre o podcast, tem que acompanhar a rede do Sensei e o nosso YouTube mesmo. Tem que inscrever, tem que seguir, porque senão não vai ficar sabendo, vai ficar de fora dessa. É isso aí, pessoal. Acontece uma coisa que é interessante, que é o seguinte, às vezes você coloca um vídeo, aí tipo 20%, 25% das pessoas que curtiram seguem o canal, ou das pessoas que assistiram. Então, quase, sei lá, 70%, 60% que assiste o canal ainda não segue, entendeu? Então, galera, vamos ajudar a fazer a comunidade crescer. O objetivo maior do Karatê de Combate é somar, é fazer essa comunidade ficar cada vez maior para que a gente possa levar o Karatê para a prateleira de cima de novo, porque o Karatê, ele é o Karatê, pô. Então, ele não pode estar em nenhum lugar a não ser no topo. E só a gente para fazer isso acontecer. Então, se a gente conseguir nos juntar, nos unir, ao invés de brigar um com o outro, falar esse estilo é melhor, esse é pior, não. Tudo Karatê, todo mundo querendo se ajudar. Se a gente se unir, eu falo o seguinte, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, assim, o objetivo aqui é a gente fazer essa comunidade virar um grande movimento de karatecas e mostrar a força do Karatê. Diretor, temos mais alguma pergunta? Temos Ou seguimos para o encerramento? Temos perguntas. Então vamos de pergunta. Então vamos lá. O Lourenço tinha perguntado antes, mas às vezes algumas pessoas não viram o começo da live. É o seguinte, Lourenço Guerra. Sensei, na sua visão, quais foram os maiores ganhos/perdas do Karatê quando saiu de Okinawa e foi pro Japão? Lourenço Guerra. Lourenço Guerra tá morando em São Paulo agora, mas treinou com a gente durante muitos anos. Assim, uma inteligência marcial fora do comum. Foi um prazer dar aula para ele. Então vamos lá. Cara, o Karatê, quando ele saiu do Japão, ele foi obrigado a ter modificações para ele se enquadrar no novo Japão. Então, Gishin Funakoshi e os outros mestres que começaram essa mudança antes mesmo do Gishin Funakoshi, né? Que o Gishin Funakoshi foi mais um emissário, mas já tinha antes dele esse movimento de mudança do Karatê, né? Em Okinawa, o Karatê mudou para se enquadrar. Então, assim, ele teve que fazer isso. Senão, provavelmente a gente não estaria conversando aqui hoje sobre Karatê, né? Então, a mudança foi feita para se enquadrar nas escolas, para se enquadrar nas universidades. Tinha que ser uma coisa pacífica. Tanto que no Karatê, no início, nem podia nem acertar o outro. Depois que a galera começa a se acertar, depois que a galera começa a querer fazer competição. Mas o Karatê, para não sumir, porque o Novo Japão não queria nada que tivesse conotação de guerra. Então, o Karatê de Okinawa era para sobrevivência. Então, tem que tirar tudo que machuca. Tem que tirar tudo que causa trauma. Então, o Karatê perdeu a parte de combate real, perdeu a parte de luta agarrada. O ser humano se atraca por natureza, então perdeu essa parte, que é muito importante. Você pensar em luta e não pensar em ser agarrado, você está delirando, né? Então, assim, perdeu muito essa parte, perdeu a parte de solo. A parte de solo quase ninguém fala, mas tem algumas quedas, mas também perdeu essa parte de trabalho de clinch. Então, assim, eu acho que as perdas foram técnicas marciais, né? Essa parte mais voltada para a marcialidade. Mas ganhou muito com preceitos, com hierarquia, respeito, cortesia, disciplina. Vamos fazer a forma certa, vamos usar o kimono, vamos fazer o Karatê organizado, porque você só cresce organizado. Se você estiver desorganizado, você não cresce. Então, as vantagens foram conseguir fazer o Karatê continuar existindo e espalhar o Karatê para o mundo todo, né? Então, agora, o que acontece? O Karatê sempre foi uma arte que sobreviveu pela adaptação. Então, ela tem que continuar adaptando hoje. Então, ela se adaptou depois de Okinawa para ir para o Japão. Hoje, ela vive um outro momento. O momento do MMA, do UFC. Então, ela precisa se adaptar novamente para não tornar-se obsoleta. E quando uma arte se torna obsoleta, ela é esmagada. Entendeu? Então, assim, ela não pode se tornar obsoleta. Ela tem que mexer. Então, assim, eu acho que as coisas boas foram a organização, os preceitos. E a parte ruim foi ter saído essa parte mais voltada para o combate real, realista mesmo. Hoje a gente tem um quadro no canal, gente, que vocês não conhecem, que são as Crônicas do Karatê. E nela o Sensei tá trazendo desde o início. A gente tá com vários episódios, já são seis episódios. Ontem teve vídeo novo. Ontem teve vídeo novo das Crônicas do Karatê. Então a gente tá trazendo, né, até chegar, até hoje. Ainda tem muita coisa para poder falar.
Então, se vocês quiserem entender um pouco de como o Sensei tá falando, de Okinawa, ver umas imagens, ver algumas coisas, segue lá as Crônicas do Karatê, tem uma playlist separatinha. Nosso diretor fez a playlist Fez a bonitinho. playlist, é isso aí. A playlist você consegue assistir todos demais. os episódios. Então, esquece não. Temos mais? Temos mais perguntas. O Caleb Bezerra, ele fez 2 comentários. Primeiro ele perguntou, então o Karatê de combate é mais próximo do Karatê de Okinawa? A resposta é sim, você acabou de dizer, né? Que é mais próximo do Karatê original. Aí ele perguntou, pode sugerir livros para o estudo do Karatê? Cara, depende. O livro é o seguinte: o livro vai depender do momento que ele está da trajetória dele, né? Mas você tem os livros do Nakayama, que eu acho que se você está começando o Karatê, ele tem do volume 1 ao volume 9, Karatê básico, se você quer o Karatê tradicional, né? Agora, eu acho interessante ler o livro dos mestres, né? Por exemplo, o Karatê Meu Modo de Vida, do Funakoshi, pra você entender da onde que começou e da onde que veio parar, por que veio parar aqui, pra você entender pelo menos onde começou, onde nós estamos, entendeu? Tem também o Bubishi, né, que é a Bíblia do Karatê, só que você não acha ele em português, então tem que cortar um dobrado aí pra ler ele em inglês, e ele é bem complicado, é um livro histórico, lá tem resumo de tudo quanto é coisa lá dentro, tem história do Karatê, tem muita coisa lá dentro. Tem uns livros de Okinawa também que são interessantes de ler, Karatê de Okinawa, os mestres de Okinawa, só que tá tudo em inglês. Então a maioria das coisas são em inglês. Acho que a gente vai ter os livros do Nakayama e os livros do Funakoshi, né? Karatê Kyohan do Funakoshi. Então assim, é muito voltado pro Karatê tradicional, né? Acho que se você quiser abrir a cabeça mesmo, acho que um Bubishi seria um livro ideal para ler. Tem seu E livro só um também. detalhe aqui. O Karatê de combate, ele não tem pretensão de ser o Karatê de Okinawa, porque a gente nem consegue conceber como é que os caras lutavam lá, Tem muitos entendeu? A anos, gente né? tem uma ideia de como os caras lutaram, e os desafios eram outros, o ser humano era outro, o tamanho de corpo é outro, entendeu? Então a gente tenta aproximar com o Karatê de Okinawa no quesito hibridez, né? O Karatê que serve para qualquer tipo de situação, seja contra outra modalidade ou seja para autodefesa. Mas a gente ajusta o Karatê que a gente conhece. Então o Karatê de combate é o nosso Karatê que a gente vê aí ajustado e moldado e adaptado para funcionar em qualquer situação. Tem também o livro A Espada Invisível, a verdadeira história do Karatê de Okinawa ao mundo. Exatamente, Espada Invisível. Eu coloquei esse livro à venda, deve ter alguns meses, né, Cadinho? Então, o Espada Invisível é meu livro, né, do Arte Samurai, e eu conto a história do Karatê. Porque quando eu comecei a estudar a história do Karatê, eu vi que você não acha nada em português. Então, se você não sabe ler em inglês, e não lê qualquer livro, é ler livros difíceis, você não consegue entender a história do Karatê. Então, eu via muita besteira, o pessoal falando muita bobagem, muita besteira. Mas aí eu resolvi fazer esse livro, né? A Espada Invisível. Por que a Espada Invisível? Porque depois que desarmaram Okinawa, a última espada virou o Karatê, né? Então, cada um tinha uma espada invisível. Tá no precinho bom, gente. Corre lá no Instagram do Vai lá no Sensei meu Instagram, tem já o endereço lá. Se você quiser entender o Karatê do início até hoje, vai ser o melhor apanhado que você vai ter, né? São 90 páginas ali que você vai ter um apanhado geral do Karatê desde o início, que a gente tem relatos, até hoje, nas competições, Olimpíadas e tudo mais. Então, quer saber de Karatê? Quer aprender de Karatê? Quer parar de ficar falando bobeira? Vai lá e lê que fica mais... Você vai Inclusive, entender o tudo. livro tá aparecendo aí na tela. Não para vocês, mas para quem tá na tá. live. Então tá bom, é isso aí. O máximo que a gente puder contribuir aí com a comunidade do Karatê, então eu acho que é muito interessante saber a história, né? Exatamente. E aí, mais perguntas, diretor? Seguimos pro encerramento. Olha só, acho que a gente pode ir para a última pergunta aqui antes de encerrar. Temos 2 perguntas, na verdade. Uma que eu acho que é um detalhe, mas como a pessoa está na live, acho que vale a gente prestigiar. Que foi Claro. o Charles Antônio falou, Sensei Eduardo, você já testou a luva de Karatê da Jugui na sua modalidade? As luvas de MMA de treino são muito caras. A luva de Karatê da Jugui parece aguentar o tranco. Charles está sempre comentando aí. Charles, é o seguinte, eu nunca testei a luva da Jugui, inclusive tem um aluno meu que tem essa luva, tá? Mas pelo que eu vi, assim, eu não cheguei a testar. Pelo que eu vi, ela é bem seca. O que eu digo bem seca? Ela é bem dura, sabe? Mas eu teria que ver ela para poder te falar com precisão. Agora, realmente, as luvas de MMA de treino, porque não adianta você pegar uma luva de MMA,
que ela é muito seca, ela vai cortar a pele do seu colega. Tem que ser a luva de MMA de treino, né? E tem que ser luva boa. Então, assim, as luvas boas realmente são caras, mas essa da Jugi eu não consigo te falar, mas posso até olhar e depois a gente conversa. Se me chama lá manda uma mensagem e eu te respondo. E a última pergunta é do Oshinobi Hishini. Ele falou o seguinte: o karatê de combate, então, não é a mesma coisa do karatê antigo? Quedas, projeções, e o karatê antigo também tinha golpes letais. Qual a diferença? Então, é isso. Então, vamos lá. Acho que a gente encerra bem com essa pergunta. Foi mais ou menos o que eu falei. Não tem como a gente ser o karatê antigo. A ideia é a mesma. Qual que é a ideia do karatê antigo? Funcionar em qualquer situação que o cara precisa se defender. O cara tá lá, na casa dele, o cara invade a casa dele lá. O que o cara vai falar? Não, só vale soco. Aí o cara, não, só vale... não queda não. Não me queda não. Então, tipo assim, o cara tem que estar preparado pra tudo, meu amigo. O cara tem que estar preparado pra tudo. Pra usar cotovelo, tapa, mão aberta, queda, cair no chão e continuar funcional, não quebrar todo. Conseguir lutar sem luva, ou seja, tinha muito cotovelo e tapa e golpe de mão aberta por causa disso. Então, o cara tinha que ser funcional pra tudo. A ideia do karatê de combate é ser funcional pra tudo. Você conseguir, em qualquer situação, o seu karatê funciona. Então, nisso é muito parecido, né? Então, a ideia do karatê antigo é a mesma ideia do karatê de combate. Só que são tempos diferentes, é uma era diferente. Hoje você pode encontrar um cara que luta jiu-jitsu, um cara que luta muay thai. Lá em Okinawa, não sei como é que era. Mas hoje aqui tem bastante negro lutando jiu-jitsu, bastante lutador de muay thai, de tudo quanto é arte, boxe. Então, seu karatê tem que funcionar. Essa é a ideia. Não interessa. Tanto que lá no karatê de combate, o cara fala assim: sensei, hoje eu lutei com um cara do boxe, com um cara do muay thai, com um cara do jiu, e eu consegui usar meu karatê. Eu falei, esse é o objetivo. É leitura, mapeamento e porrada. Não tem tempo pra você ficar, não me queda, não faz isso não. Tá, leu, mapeou, beleza, usa seu karatê. Você tá apto a levar golpe de qualquer estilo. Então, mesmo, por mais que a gente não lute igual boxe ou igual muay thai, a gente treina a receber golpe de boxe, de muay thai, que são oriundos dessas artes, entendeu? Então, a ideia do karatê de combate é a mesma ideia do karatê antigo, porém, são tempos diferentes, né? São sei lá, 200, 100 anos, 200 anos. Então, assim, tem que adaptar, tem que mudar. Então, exatamente. É adaptado. Então, gente, é isso aí. Diretor, vou te pedir um favor, diretor. Coloca o nosso site aí de novo na tela. Pode deixar. Na televisão. Aí, ó, tá na televisão, esse é o nosso site, a Caixa Preta do Karatê de Combate, karatedecombate.com.br. No dia 2, a gente vai estar falando sobre o que é a Caixa Preta. Então se inscreva, coloque nome, e-mail e telefone, são poucos dados. Coloca lá que a gente vai estar dia 2 landando para vocês e explicando para vocês o que é a Caixa Preta do Karatê. Então, velho, se vocês gostaram, por favor, curta, comenta, compartilha, como sempre. A live vai ficar salva, diretor? Claro, para quem não viu ao vivo. E a gente vai colocar uns cortes também. Então, muito obrigado a todos. Sensei, muito obrigado por ter disposto desse tempo para falar com a gente. A gente sabe o tanto que o seu tempo é precioso, o seu tempo é corrido. Você disponibilizar essa aqui, foi 1h30 de papo. Maravilha. 1h30 de papo, você despender desse tempo, a gente sabe que é complicado. O Arthur tá lá dando aula hoje pra galera. Arthurzão, quebra tá o lá, galho. Nosso querido instrutor Arthur Schutz. É Schutz, né? Schutz. Então, muito obrigado. Valeu todo mundo aí, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado. Comenta, tá? Fala as ideias que vocês têm, o que vocês gostariam de ver aqui, porque aí vocês são o nosso termômetro pra gente saber se tá gostando, se não tá, o que a gente muda, o que a gente faz. O nosso objetivo é fazer crescer a comunidade. Então, compartilha, se inscreve, comenta. A gente não faz nada sozinho, pessoal. A gente precisa da ajuda de todos aí pra fazer essa comunidade Pessoal, vi crescer. falando que o botão do inscrever tá quebrado. Vocês podem testar aí se tá funcionando? Vamos testar. Vamos testar agora. Não, eu tô brincando, é porque aí a pessoa vai lá e clica. A voz do além. Esse diretor é cheio dos truques. Ô, voz do além, obrigado pela participação hoje. Tamo junto. Tá aprendendo, agora só tem que ir lá. É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Então, muito obrigado a todos que assistiram essa live até aqui. Não esqueça de entrar no site karatedecombate.com.br. Não se esqueça de curtir
compartilhar esse vídeo, comentar depois que estiver salvo. E muito obrigado. Então, eu vou imitar nosso diretor do podcast, que ele tinha transmissão encerrada.